Comida caseira com produtos de qualidade sem mexer no seu bolso num só lugar. Refeições, lanches, panquecas e deliciosas pizzas. Todos os dias, a partir das 19 horas, tem karaokê pra você se divertir pra valer. Aberto das 8 horas à meia-noite, sob direção de Chiquinho e Débora. Endereço: entrada na Vila Ema, em São Vicente. Restaurante Pizzaria Alice, sob direção de Chico bem. Rádio Esplanada. Muito bem, estamos de volta ao vivo e a cores para o Brasil e o mundo. Entrando no ar mais uma edição do Fala Comerciário. Bom dia, Caleb Almeida. Bom dia, Dilson. Como é que estamos? Estamos aí firmes e fortes que nem geleia. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, filhote. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Mais um mês está indo embora, né? Sim. Essa semana já começa o mês de março e está passando muito rápido. A pergunta que não quer calar. Quando que é o quinto dia? É o dia que o teu bolso vai ficar cheio de boletos. De boletos para pagar. De boletos para pagar. É assim mesmo. O trabalhador só tem prejuízo, para não dizer outra coisa. E por que o Silvio Santos ficou rico? Porque... Não, ele tem uma frase, ele tem um pensamento do dia. O Silvio Santos fala que pro ser humano, pro cidadão, pro brasileiro principalmente, ficar rico, ele tem que ter contas a pagar. Ele bebe tudo na cachaça, velho. Os caras queimam na carne na praia, vê as mulheres bonitas, aí tome e esquece de pagar as contas. Então tem que ter os boletos. Então eu preciso começar. Tem boleto? Tem boleto para começar a ir pra praia. Você que tem que dizer que ia se queimar na praia. Não, eu preciso também, que eu tô muito branquinho. Então tá. Então vamos lá, nessa terça-feira é o Fala Comerciário. Nós ficamos aí um tempinho, 3 semanas sem o Fala Comerciário, porque o presidente estava envolvido com as questões do sindicato. Mandar um bom dia aqui para nossa amiga Taita, aqui hoje. Contratada a peso de ouro. Peso de ouro, valiosíssimo. E hoje, para substituir o presidente, o meu amigo Washington Vicente da Fonseca, nós temos o meu amigo João Hilário Filho. Ele é o segundo secretário lá do Sindicato dos Comerciantes de Santos e região. Hoje ele vai falar sobre Comissão Interna de Prevenção e Acidentes e Assédio no Trabalho. Então, se você quiser mandar pergunta para o João, aproveite. WhatsApp liberado, 13 996840422. O Fala Comerciário é toda terça-feira, das 11 ao meio-dia, tá? Esse programa não é da rádio, é um programa do sindicato. E se você também quiser fazer igual os sindicatos comerciários, entre em contato com o Departamento Comercial da Rádio Esplanada, que é o 13 996840422, e nós podemos agendar um horário para você, certo, Adilson? Certo. E aí você vem aqui, fala da sua empresa, fala do que você quiser aqui, à vontade. à vontade. Tá? Lembrando que agora, entrando no mês de março, nós vamos voltar com o bate-papo da bancada. Então, o bate-papo da bancada vai ser toda quinta-feira, às 15 horas. Em ponto, nós estaremos iniciando. Então, vai começar esse dia 7 de março. As agendas para o mês de março já não tem mais. Dia 7, dia 14, dia 21, dia 28 já está cheia. Aí, o mês de abril, 4, 11, 18 e 25 também não tem mais. Então, se você quer vir no bate-papo da bancada, só tem para maio e junho. Então, o mês de maio ainda está agenda completa, 5 quinta-feiras, e o mês de junho ainda também agenda liberada as 4 quinta-feiras, tá? Então, quer vir no bate-papo da bancada? Não vai pagar nada não, né? Porque aqui, toda quinta-feira, nós trazemos uma personalidade para falar sobre assuntos gerais da Baixada Santista e região. Então, vamos lá. João, seja muito bem-vindo ao Fala Comerciários. Muito bom dia. Bom dia para você, Caleb e equipe, aos comerciários que estejam interessados em saber sobre a sua saúde e segurança no trabalho, que eu acho que hoje seria uma coisa muito mais importante que o próprio... A própria grana, né? A própria grana, porque hoje o que acontece, o trabalho que é feito nessa condição também abrange a sua família, e isso é muito importante para o trabalhador.
Então, você trabalhador aí do comércio, que só pensa em ficar com o bolso cheio, não, o importante é ficar informado também daquilo que pode acontecer com um acidente de trabalho, um assédio do patrão, assédio moral, assédio financeiro. Então, fique atento aí que o João vai trazer todas as informações para você ficar sempre bem informado e bem atento às coisas que acontecem no dia a dia do trabalhador. E o sindicato está aí para isso, é para proteger o trabalhador, certo, João? Com certeza. Contra qualquer... É a casa do trabalhador. É a casa do trabalhador. Quem está em contato com o Sindicato dos Comerciários de Santa Região, anota aí o telefone que está aqui, ó. Vamos ver onde é que eu acho. Está aqui em algum lugar. Onde é que eu acho? O João vai falar aí o telefone do sindicato. Manda aí, João. A gente pede para que ligue no 21 38 60 60, porque aí você já pede qual setor. Por exemplo, se for referente à denúncia, é anônima, pode ser qualquer, desde que seja assunto trabalhista, inclusive sobre a parte de assédio. Esse telefone 21 38 60 60 vai pegar, não quer saber quem está do outro lado. Nós queremos saber a situação, o trabalhador informa o CNPJ, o chefe direto, indireto, e aí o restante é com a gente. Então tá aí, anota o telefone 21 38 60 60, você entra em contato lá com o Sindicato dos Comerciários de Santa Região, tem sempre alguém pronto para te atender. João, fique à vontade, você vai começar falando sobre qual o tema aí Eu gosto de falar muito sobre o respeito e atenção a quem trabalha. Opa, então... Que é o seguinte, existe algumas situações sobre que o pessoal, principalmente o patrão, né, o empregado em si, ele vai até o trabalho pensando em adquirir um fundo para se garantir. E o patrão em ganhar sobre isso daí. Mas existe o sindicato justamente para fazer esse balanço, não deixar que o patrão explore o trabalhador, nem que o trabalhador explore o empregador. Para isso existem as convenções que a gente coloca lá, o trabalhador, quem quiser ter acesso, é só baixar no site, Sim Comerciários Baixada Santista, entra no site, entra a convenção coletiva, de acordo com a sua categoria, você vai achar todos os direitos e também deveres. Maravilha. E o primeiro tema aí? O que é um acidente de trabalho? Aí é fácil dizer, né? Sim. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho e serviço da empresa, com o segurado empregado, trabalhador, trabalhadora, avulso, médico, residente, bem como o assegurado especial no exercício de sua atividade, provocando lesão corporal ou perturbação mental, até naquela situação que às vezes você chega no trabalho, o patrão está te cobrando, chega uma hora que a sua mente não consegue. Só quer o resultado. A gente até fala que janeiro foi o mês do preparo mental, que o pessoal pensa só no preparo corporal, mas a mente sua também tem que passar por exercício. E a gente se preocupamos até nessa condição. Se você quiser dar uma olhadinha. Opa, bacana. Inclusive para o trabalhador existe um setor que a gente chama de Sevestre e Celeste, que é para o trabalhador CLT ou não, para ele se guiar isso. Lá existe assistência social, que é direcionado, o sindicato costuma fazer quando o pessoal tem um afastamento sobre acidente de trabalho, na maioria das vezes é isso, e não existe um entendimento entre a empresa e o trabalhador, a gente, na medida do possível, encaminha para o Sevestre e Celeste. Eu posso passar os telefones, endereço, que é aqui da Baixada Santista, que atende o trabalhador CLT ou até mesmo autônomo, tem o departamento de assistência social, ao qual vai dar essa estrutura para o trabalhador que está perturbado, às vezes até mentalmente. Maravilha, show de bola. Posso passar? Pode, não só pode, então, depois nós vamos deixar inclusive anotado aqui no... Então, fica na Avenida Pinheiro Machado, no 565, Vila Belmiro. Telefones para contato 3221-7381 ou pelo fax, né, que hoje nem existe mais, que é 3223-6765. Como se trata de estado estadual, a maioria ainda está chegando lá nessa parte que hoje é tudo pela mídia, né? Mas ainda tem isso. E se quiser entrar pelo e-mail, sevrestre@santos.sp.gov.br. Eu vou deixar contigo e depois, se for o caso. Tem gente que não sabe nem o que é fax. É fax. Você não sabe o que é fax hoje em dia? A gente só conhece celular. Ninguém sabe o que é o fax hoje em dia, porque ninguém nunca precisou, né? De um documento rápido que nem era verdade, rapaz. Hoje em dia
aqui. O cara tira uma foto hoje e vai. E manda. PDF e vai embora. Então, só soletrando o Celeste, de repente o trabalhador não entende. Sessão de vigilância e referência em saúde do trabalhador. É o que nós íamos fazer hoje, para que o trabalhador saiba que, além de trabalhar, ele também é protegido nessa área via sindicato. Okay? Maravilha. Vamos lá. Então, se a gente quiser falar sobre postura, também a gente tem orientação sobre o trabalhador, sobre postura. Dicas de postura ao andar, como apanhar ou conduzir um objeto, postura no próprio escritório, a gente ao sentar, a gente não presta atenção. Entendeu? Vou colocar aí, né? Pode falar. E quais são os possíveis efeitos na postura? A gente pode até ler aqui, ó. Dor no pescoço, dor nas costas, dor nos braços, antebraço, dor nas mãos, que às vezes até adormece, a gente não sabe por quê. Isso envolve com a postura da gente. Sensação de cansaço, desconforto e outros problemas. Isso é classificado como LER ou DORT, que é justamente funções repetitivas ou má postura do trabalhador, que aí envolve também, que é nessa parte da saúde e segurança do trabalhador. E não esquecendo que é o principal, que é o assédio, que na maioria das vezes atinge muito as mulheres, e aí a gente tem também uma cartilhinha referente a isso, que como é que a mulher pode se proteger referente a essa situação. O assédio não precisa ser sexual, pode ser moral também, pode ser o grito, o xingo, a falta de respeito, apelidos, e inclusive partindo até do próprio subordinado, que às vezes o cara, por ser chefe, ele acha que ele também não pode sofrer o assédio, sofre, o subordinado consegue desacatar e até passar por cima. Mais difícil, né, João? Mas acontece, Mas né? acontece. Na maioria das vezes é o subordinado e não o chefe imediato. Mas a gente também faz orientação sobre isso daí. E aproveitando isso aí, a gente passa por muitas situações que às vezes o próprio trabalhador faz algumas perguntas. E eu fiz em questão então, sobre a NR5, que é das normativas sobre a saúde e segurança do trabalhador, algumas perguntas que eles fazem, eu inclusive estava até comentando contigo que eu acabei de responder uma situação sobre acidente de trajeto, que a CLT de 2017, infelizmente, mexeu um pouco isso aí, passou a ser um entendimento. Por exemplo, o acidente de trajeto. Antes, qualquer acerto, desde que você não desviasse no caminho, você saindo de sua casa ou voltando de sua casa, sofresse algum acidente, entrava com um acidente de trabalho. Hoje passa a ser um entendimento. Então você vai falar da NR5. Sim, que é justamente onde fala das iniciais sobre o assédio, que entrou muito dentro daí. E aqui eu tenho uma pergunta que um dos trabalhadores me perguntou. A CIPA tem como objetivo o quê? Eu respondi para ele: a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível e permanente o trabalho com a prevenção de vida e promoção da saúde do trabalhador. Isso foi uma das perguntas que me fizeram. Eu tenho mais aqui, se eu tiver tempo. Você tem uma hora aí para falar o que você quiser. Aí a pergunta foi: uma das atribuições da CIPA é elaborar e acompanhar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança da saúde do trabalhador. Isso é correto? A pergunta foi essa. E eu disse: sim, é correto. É exatamente isso que a CIPA tem que fazer. A comissão interna, como ela é composta através da NR5, de acordo com o número de trabalhadores, até 19, existe o designado. O patrão é obrigado a designar um dos trabalhadores, que ele tenha mais de 5 funcionários, até 19, ele tem que designar algum trabalhador para ser o representante da CIPA, ao qual vai fazer um treinamento. Esse treinamento é justamente para que ele saiba o que é que eles têm que fazer referente a problemas que possam ter dentro da empresa, assédio, até calor, que é regulado dentro do ambiente de trabalho. De acordo com a NR17, 26,7% não pode passar a temperatura para o ambiente de trabalho. Passou disso, passa a ser insalubre. E o trabalhador tem que saber disso. Isso tudo está na NR17, que entra com a NR5, que é a composição, que você vai parar na 17, que fala sobre o calor, sobre o ambiente de trabalho. Até isso, existe uma preocupação grave. Então, se o camarada vai trabalhar e ele está num ambiente de trabalho desfavorável, lá, com esse calor que tem acontecido aqui, não tem um ar-condicionado, um ventilador e tal, ele pode denunciar no sindicato e o sindicato vai tomar as providências
cabíveis ao fato. Perfeito, 21 38 60 60. Eu preciso que ele me passe CNPJ, endereço, chefe imediato. Nós vamos até o local com, inclusive, um medidor de temperatura que através de laser eu consigo, de fato, ver a temperatura ideal e orientar o empregador. Informar para ele através de notificações que ele tem um prazo X para que haja modificação. Se, por exemplo, ele precisa criar um projeto, para que esse projeto não deixe passar essa temperatura ideal, que é 26,7, eu friso bem, que eu já cheguei em lugar que cheguei a pegar 38 graus, quase 40 graus dentro do ambiente de trabalho, e o trabalhador ali morrendo. Eu falei, você quer matar o trabalhador? Isso aí já é insalubre, vamos conversar. Chamei ele, expliquei, você tem X tempo para fazer essa alteração, eu não vou, porque minha obrigação é pegar, orientar, e se ele me resolver, guiar via Ministério Público para tomar as providências. E aí a coisa pega. A gente pensa dar um prazo para o empregador para que ele resolva a situação. E uma pergunta, e se o camarada não tiver o CNPJ da empresa? Ele está lá, não tem como. Se o cara não tem o CNPJ, ele pode denunciar a si mesmo com o nome. Ó, eu trabalho numa firma tal, eu não tenho o CNPJ. Mas a firma é essa aqui, ó. Pode ir lá que vocês vão ver o calor que tá. Até eu estou fritando ovo no asfalto. Não tem problema? O problema vai ter, mais sério ainda, porque aí vai direto para o Ministério Não, Público. estou dizendo assim, não tem problema em fazer a denúncia sem o CNPJ, só tendo o nome da empresa. Pode falar direitinho, dar o endereço certinho, só que aí é um agravante. Automaticamente eu não vou ter nem como notificar, porque eu não tenho documentos para isso. De imediato eu já vou ao Ministério Público. E vigilância sanitária, porque eu vou jogar os dois, a vigilância sanitária, se tiver local, ela fecha o ambiente, ela vai desativar. E essa é a preocupação do sindicato, porque existem empregados ali dentro. Sim. E aí vou criar desemprego. Então o que acontece? Por isso, o sindicato vai até o local, faz uma orientação, pede por gentileza que seja tomada as providências. Mas caso não tenha CNPJ, não tem jeito, porque aí é um agravante. Não existe empresa trabalhando sem estar credenciada legalmente, ela precisa estar, né? A primeira providência do sindicato, João, só para mim poder entender, é informar até o patrão, né? Ó, nós recebemos uma denúncia, viemos aqui verificar e tal, dar aquela orientação, isso, aquela orientação ao patrão, né? Aí vocês dão um prazo para ele, ó, tá irregular aqui, você tem que colocar aqui um ventilador, um ar-condicionado para o seu funcionário, tal. Aí vocês dão aquele prazo. Na verdade, eu peço para ele que crie um projeto. Ele vai ter que criar um projeto de ventilação adequado para o ambiente, ar-condicionado, ou umidificador, não sei. Ele vai criar um projeto e vai mandar para a gente. Depois de montado, ele vai informar, nós vamos até o ambiente, medimos novamente. Normalmente ele vai quando o calor está de rachar mesmo, porque não tem como ir fora. Hoje em dia está muito quente, né? E aí é o seguinte, eu não tenho o poder de intervir, mas tenho o poder de orientar e pedir. Se caso não resolver, aí a gente faz visa Ministério Público, o Ministério Público vai acatar, depois ele devolve para mim. Aí eu já vou automaticamente com a notificação do Ministério Público para autuar. De modo é o seguinte, na maioria das vezes quando eu vou para o Ministério Público, ele já me manda já um engenheiro que é o prestador de serviço pelo Ministério Público, mais o auditor. Eu vou junto com ele e eu chego lá na frente, oriento ele, ó, infelizmente eu estou aqui. Eu vim para ver se foi tomada as providências, senão já está aqui o pessoal para fazer a notificação e autuar você. E se vier a sanitária, vai fechar o ambiente. E isso o empregador tem que entender. Nós já fomos 15, 20 dias antes orientar ele, para não acontecer isso, porque ali existem empregados e o que o sindicato faz é garantir emprego, não tirar emprego. E está tendo muita denúncia, João? Tem muita denúncia agora bastante. Com esse tempo de calor que está tendo aí? Já cheguei em lugar que antes de nós chegarmos, a vigilância sanitária chegou primeiro e já tinha fechado o ambiente. Aí a gente chegou preocupado porque tinha empregados ali dentro. Foi uma cidade aqui do lado, que a gente não costuma falar. Chegamos lá, infelizmente, já tinham fechado os 3 ambientes fechados. Nós chegamos lá, conversando com os trabalhadores e, através do nosso presidente, junto à assessoria nossa, junto ao Poder Público, tentamos chegar a uma conversa, porque existiam empregados. Sim. E aí era complicada a situação, principalmente a acessibilidade. O ambiente não tinha acessibilidade para você subir uma escada. Tá, aí você chega lá, já está fechado. Bom, a Vigilância Sanitária mandou fechar o negócio. Tem como o sindicato intervir? Ó, tá ficando aí 5, 6 pais de família sem trabalho. Tem como a empresa
consertar o negócio e voltar. Tem esse aquilo que eu falei, é dado um prazo para Mas depende muito do Ministério Público. Quem define é o Ministério Público. Na verdade, nesse caso é o Poder Público Municipal. Que o municipal. É municipal, porque se trata de sanidade, né? Por exemplo, acessibilidade, calor, ambiente forte, isso influi a vigilância sanitária junto com o Ministério Público. O Ministério Público chegar, ele vai orientar, ele não vai punir, mas se a sanitária chegar, ela já chega para chegar. E, infelizmente, quando nós chegamos no ambiente, já tinha chegado primeiro. Nós, na medida do possível, tentamos ajudar, foi autorizado uma situação até vantajosa, com nós acompanhando o trabalhador com uma porta aberta, ele atendia o ambiente para não perder emprego e graças a Deus hoje eles conseguiram resolver o problema com a escada que tinha e o pé direito deles tinha menos de 2,20 metros. É brincadeira, eu falei, pô, aqui esse senhor não tem condições. Aí conseguiram dentro do prazo, um pouquinho acima até de chegar a passar do prazo, mas conseguiram resolver, hoje está funcionando, graças a Deus, todos os empregados estão lá e ganhando muito bem, porque a empresa lá é boa. É isso que a gente fica contente, né? Esse é o Fala Comerciários, agora são 11 horas mais 21 minutos. Quer mandar pergunta pro João? Aproveita que ele está falando sobre acidente e assédio no trabalho. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho. 13-996840422. Mande sua pergunta que o João está aqui apto a respondê-la. Manda lá, João. Tem mais perguntas aí, né? Que você trouxe? Tenho, com certeza. Esse assunto é um assunto assim muito técnico, né? Mas o trabalhador não entra na parte técnica. Então eu entro do jeito que ele me pergunta, eu entro aqui nas perguntas. Eu escrevo, inclusive, a lápis, pode você ver aqui. Essas perguntas chegam para o sindicato mesmo? Chega para mim diretamente. No e-mail ou no teu WhatsApp? Automaticamente, tudo por telefone, que o trabalhador tem medo de se expor. Então, por ele me conhecer, ele já fala diretamente que um dos casos eu te mostrei aqui. Fica aqui e daqui não faz. Então, o sindicato não tem o objetivo de prejudicar o trabalhador e nem muito menos comentar com o patrão. Quando ele chega no patrão, ele chega para que ele resolva a situação, sem citar nomes e nem de onde veio. Porque às vezes tem 10, 20 filiais, a gente fala, são todas 10 filiais, as 10 estão com problema. E às vezes eu não dou. Mas eu não posso, porque é justamente para proteger o trabalhador. Porque senão aí começa a vir o chamado assédio que a gente estava falando aí. Começa a perseguir o trabalhador e ele tem que trabalhar e garantir o pão de cada dia. Então vamos lá, João, manda a próxima pergunta aí. Tem mais uma pergunta que me fizeram. Na CIPA de uma empresa, o representante do empregador são indicados por quê? Aí eu falo, o representante, como eu disse, o designado, quando se fala em representante da empresa, é o próprio patrão. Normalmente, quando se coloca uma comissão interna que tem acima de 19 trabalhadores, é feita uma eleição. Os eleitos pelos trabalhadores são indicados pelo trabalhador. E como está perguntando aqui do empregador, ele indica, e esse que ele indicar é o presidente da CIPA. E o mais votado do empregado será o vice-presidente. Então é dessa forma. Então a resposta que eu estou dando é sim, o empregador indica. A partir de 19, designado é automático, a partir de 19 funcionários ele indica o presidente da CIPA. Entendeu? Que normalmente é o patrão, mas pode também. Já aconteceu de um empregado? Não, na verdade o empregador indica um empregado. Ah, tá. Quem indica é o patrão. Eu vou indicar o Caleb aqui. Não seria um empregador, esse um empregado que ele fala assim, o Caleb aqui é o meu braço direito, ele vai ser indicado por mim. Ou até mesmo designado, porque de 5 funcionários até 19, a empresa que pensa que não, sim, ela tem que ter uma CIPA montada com esse designado, que designado é como se fosse indicado sem eletivo. Porque o que a gente fala eletivo? Quando fala eletivo, o trabalhador que é eleito pelo trabalhador, ele tem uma estabilidade garantida, porque afinal de contas ele vai começar a ver os problemas na empresa, relatar e cobrar o patrão. Tem que resolver isso aqui. Tem esse problema de iluminação, tem aquela escada que está quebrada, tem aquele corrimão que está quebrado, o extintor está vencido. É parte da CIPA que ela cuida do trabalhador. Então, para ele não ser perseguido e correr o risco de perder emprego, existe uma estabilidade para o que foi eleito. Foi através daquele que se inscreveu, foi eleito por maioria de votos, ele tem estabilidade de 1 ano e mais 1 ano depois termina o mandato. E podemos ser reeleito por mais 1. Ele não pode ser mais que 2 mandatos. Ele pode, por exemplo, participou dessa aqui e foi eleito. Vou entrar na outra, pode se reeleger. Mais de 2 não pode. Aí tem que dar vez para outra. Isso, é dessa forma. Muito bem Explicado? Explicadíssimo. Tem mais aqui. Tá. O que não falta é pergunta.
Aqui estão perguntando sobre a NR5. Em suas atribuições estabelece que a CIPA deve ter assessoramento do serviço especializado em engenharia de segurança do trabalho. Onde houver na elaboração, por exemplo. Ele está me fazendo a pergunta e eu disse sim. Inclusive eles têm que acompanhar, porque hoje, com a normativa NR5, 1715, houve algumas modificações, ao qual antes era obrigatório fazer um mapa de risco da empresa, para que o trabalhador soubesse onde existem os maiores riscos dentro da empresa. Mas hoje passou a ser arbitrário. Porém, a empresa tem que criar uma outra ferramenta. Quando ele não quer, não quero fazer mais mapa de risco, sem problema. Só que você tem que criar outra ferramenta, porque o trabalhador tem que estar orientado para saber onde os maiores problemas dentro da empresa, para que ele não passe para ele, só para ler o verde, o amarelo, de acordo com as bolinhas do tamanho dela, você vai saber a área de risco químico, obstruções, diversas coisas. Então, é dessa forma que é feita a CIPA. Não sei se vocês tinham um conhecimento aprofundado disso, até se for o caso, a gente tem até uma vez por ano ou duas, a gente convida trabalhadores que estão cipeiros na empresa para fazer um treinamento com a gente lá. E a gente faz simulações, perguntas, e aí a gente pede que sempre a pergunta seja assim, sem nome de ninguém. Eu não quero nome. Anonimato. Aqui para nós o que é o seguinte, a gente quer saber que o trabalhador está passando no trabalho e dar uma solução, ou então pelo menos um respaldo, para que ele não fique desorientado e aquilo que a gente passa para ele, com certeza ele leva para casa dele. Eu peguei uma situação que nós tínhamos acabado de fazer um treinamento e falamos sobre engasgo, situação grave. Acabamos de terminar o treinamento, daqui a pouco gritaria. A menina tomando lá, comeu um pão, se engasgou, ninguém sabia. Graças a Deus tínhamos acabado de fazer o treinamento. O trabalhador correu até ela e fez o procedimento e mais uma pessoa. Naquele dia teve a teoria e a prática, então? A gente faz uma teoria e a prática, explica qual é o procedimento, para bebê e para adulto. Né? E aí ocorreu com o adulto, no salão de beleza nosso. Ela engoliu um pão de qualquer jeito e chegou a ficar roxa. Mas graças a Deus foi de imediato. O cara falou, com graça, pegou e fez o procedimento, a pessoa colocou para fora, deu água, deu tudo, fez uma banha e a pessoa se salvou e não passou, e não precisamos nem sequer chamar um atendimento externo, nós mesmos resolvemos. Já resolveu o problema ali? Tá? Graças a esses pequenos coisinhas que às vezes o trabalhador acha que não é uma coisa precisa, o próprio empregador, ele faz isso porque a lei obriga. Não, gente, isso serve inclusive para o lar do próprio empregador. E isso ele tem que entender. É uma situação, eu gosto de fazer isso. Na minha vida, eu trabalhei como você, foi um tempo militar, mas depois a maioria do meu tempo foi trabalhando no comércio e na indústria. E todos os procedimentos sobre segurança do trabalho eu passei. Até direto e indireto, até em procedimentos agravantes, de apagar mesmo o incêndio com disco, química pesada, e eu estava lá, eu gosto disso aí, porque eu estarei te orientando, te explicando, e para mim é muito importante eu ajudar o próximo, que é o que o sindicato faz. Muito bom! Fala Comerciários na Rádio Esplanada, toda terça-feira, das 11 ao meio-dia. Quer fazer pergunta? 13 998404222. Se não der tempo do João responder, a pergunta fica aqui e ele responde depois para você aí no... Pode também pode mandar direto lá no sindicato. 21 38 60 60. Não precisa se identificar. Manda pergunta que vai ter sempre alguém lá para responder de pronto. João, o que você trouxe mais aí para falar para nós? O que eu posso falar é o seguinte: tudo que eu falei, nós, através de convenção, também colocamos dentro da convenção. Dentro da convenção, a gente coloca lá uma cláusula que a gente orienta o patrão sobre essa situação, ao qual que a gente pede por todos os comunicados. Na verdade, eu até separei aqui direto, fica mais fácil. O comunicado que a gente coloca é isso aqui, ó. Comunicado CIPA: as empresas se comprometem a comunicar ao sindicato a realização das eleições da CIPA com antecedência mínima de 30 dias das eleições, informando o dia, local, horário da eleição e o nome dos inscritos, porque existe dos trabalhadores inscritos que vão concorrer àquilo ali. A partir do momento que ele está inscrito, ele já ganha estabilidade. Se inscreveu, o patrão mandar embora, ele já é obrigado a pagar a estabilidade para ele. Pode até mandar embora. Isso aconteceu até recentemente com minha própria filha.
É mesmo? Ela está trabalhando numa empresa, ela se inscreveu, escreveu no dia, no outro dia desligaram ela, mas como perceberam, uma hora depois readmitiram ela. Quer dizer, é uma questão de próprio Departamento de Recursos Humanos estar ligado na comissão. E aí fica segurado o serviço por um ano, é isso? Se ela tiver inscrita, ela está estabilizada. Pô, se for eleita, é 2. Que ela depois ela vai pegar. Agora eu fiquei curioso, ela ganhou? Foi a mais votada. Aí, ganhou, então 2 aninhos, tá, ó. Tá. Mas aí agora parece que ela está querendo sair. Falei, não há problema. Não é porque você se candidatou, foi eleito, que você não pode sair só, mas ela não pode ser mandada embora, mas ela pode pedir para sair. É outra situação, né? Ela pode pegar e fazer a renúncia dela da CIPA e conversar com o patrão. Patrão, o patrão não vai mandar embora. Ele falou, você peça sua demissão. Raramente eles mandam embora. É muito difícil fazer isso. Aconteceu com um colega dela que foi o segundo mais votado. Ele arrumou um emprego melhor. E aí pediu, me perguntou, falei, faz uma carta para punho, pede para anexar no seu cadastro e ter saudações. Ninguém é obrigado a ficar. E o patrão só pode desligar quando está com estabilidade se for justa causa. Na justa causa. E essa justa causa tem que ser justa causa mesmo. Não é o cara falando, eu cismei que ele está me afrontando, vou mandar embora. Não, peraí, ele é cipeiro. Ele precisa também, ele não pode xingar, desacatar, mas ele pode te afrontar. Mas o senhor precisa resolver isso aqui. Eu relatei, vou mandar para o sindicato, porque a partir do momento fez a primeira, a segunda, a terceira e não resolveu, manda para o sindicato e nós vamos encaminhar para o Ministério Público para tomar as providências. E toda vez que um trabalhador faz uma denúncia, ele também não faz uma denúncia infundada, né? Tem que ter base ali e tal. Ele não quer, eu não gosto do meu patrão, não vou. Já aconteceu isso? Muitas vezes. Só eu não gosto do meu patrão, pera aí, que eu sou suspeito agora. A gente percebe. Por telefone, a primeira pergunta que eu faço, por favor, CNPJ e a empresa. Não, mas precisa falar. Eu já estou vendo que o cara quer prejudicar alguém. Bom, se você está fazendo uma denúncia, você não precisa falar quem é, mas eu preciso saber de onde está vindo. Porque como eu vou tomar uma iniciativa se eu não sei de onde está vindo? Não, eu só quero que você me dê uma dica. Sim, mas para me dar a dica, eu preciso saber de onde, se é fato, se eu posso falar isso para você ou não. Eu não posso estar te orientando sem fundamento, eu preciso ter fundamento. Senão não tem lógica, né? Isso foi lógico que eu pensei. Eu falei, o cara não gosta do patrão. Pera aí, então. Agora é a minha vez. Então, o camarada, para fazer a denúncia, ele tem que estar baseado, fazer a denúncia certinho, sem querer um prejudicar o outro. Realmente procurar uma condição de serviço justa, não é isso, João? Falei certo? É o seguinte, na maioria das vezes, inclusive algumas empresas procuram o próprio recrutamento dentro do sindicato. O sindicato tem as portas gratuitamente para o patrão contratar, porque a gente quer gerar emprego. E como o patrão tem dificuldade, a gente abre as portas, por favor, pode usar o nosso espaço aqui, contrate os trabalhadores, explique, se precisar, o sindicato está aqui dentro, a gente orienta, mas às vezes a gente quer que você arrume emprego. Fizemos aí várias empresas de porte, de 300, 400 trabalhadores passarem pelo sindicato para serem contratados pela nossa porta. Então, o que acontece? O sindicato faz muita coisa pelo trabalhador e a gente precisa que o trabalhador acredite nisso. O camarada que se voluntaria para ser presidente da CIPA, ele tem uma diferença salarial ou não? Não. Por exemplo, o que é designado pelo patrão é automático, ele já tem uma garantia do patrão, ele não tem estabilidade. O que é designado pelo patrão, ele não tem estabilidade. Estabilidade só tem o eleito. Esse é que o patrão olha de lado, por isso que ele tem uma estabilidade. Porque ele vai realmente, dentro das normativas que eu peço, inclusive eu não trouxe aqui, eu tenho um livro ao qual eu falo da nossa categoria, item por item, o que é que o trabalhador tem, o cipeiro tem que fazer, sobre as NS 5, 17, 15, que a 17 fala muito sobre a parte de calor, a 15 fala muito sobre postura, que eu tenho aí mostrando para você aí, nesses eventos que eu deixei contigo, mas eu não trouxe o mais importante, que é o completo, ao qual você olhando ali, você vai saber até o que você tem a falar com o patrão, caso ele esteja infringindo alguma normativa das NRs sobre CIPA, saúde e segurança do trabalhador, que é o que mais eu faço e é o que eu mais me preocupo. Eu faço muita fiscalização, já peguei várias situações que você chegar assim, não sei como aquele pessoal está, isso aqui no centro de São Vicente, tá?
de eu chegar ali, o trabalhador correndo só. Eu falei, como que você atende um público dessa situação? E não há condições, a gente vai. Onde tem pelo menos um bebedouro? Não tem. Deixa eu ver sua cozinha. Tem uma geladeira, mas ela está de porta aberta que a gente não aguenta ficar lá, pelo amor de Deus. Aí é complicado, né? Então o empregador ele precisa ganhar dinheiro, mas ele precisa saber que existe um ser humano ali. Ele precisa cuidar daquele ser humano, porque ele que vai trazer o lucro para ele. Ele que vai atingir o objetivo. O trabalhador vem pagar o salário dele, mas o empregador precisa também garantir isso para ele. Senão fica difícil. Como é que você vai trabalhar numa situação? Imagina aqui, se tivesse aqui na situação, você falando o suor correndo, eu aqui, vamos terminar esse lote, eu vou embora. Tem que ter um ambiente sadio. Isso é importante, é o que nós nos preocupamos e muito pelo sindicato. Maravilha! Esse é o Fala Comerciário, toda terça-feira, às 11 da manhã, ao vivo. Estamos no Facebook da Rádio Esplanada, hein? Quer ver a nossa imagem? Quer ver o João? Bonitão aqui, ó. Apostando. É só ir lá no Facebook da Rádio Esplanada, estamos ao vivo. Tem o Adilson Santos lá também. Só captando. Tem pergunta aí? Chegou alguma pergunta aí, Adilson? Aqui não. Ele está escondido ali, ó. Estou escondido aqui. Mas não tem como ter uma câmera lá bem em cima dele lá. Tem umas câmeras aqui. Ô João, eu estou vendo aqui nessa cartinha que você deixou, prevenção aos acidentes de trabalho. Respeitar as normas de segurança dentro da empresa, utilizar corretamente os EPIs. Na dúvida da execução de um trabalho, sempre procurar um profissional na área de segurança do trabalho. Toda firma ela tem que ter essa cartilhinha aqui do trabalhador? Na verdade, isso é uma orientação que a gente passa. Na verdade, a empresa tem por obrigação, uma vez por ano, fazer o CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente, ao qual ela tem que passar todas essas orientações. Todo ano? Uma vez por ano? Tem que fazer. Todo ano tem que fazer o CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente, que a maioria da empresa, eu chego no RH, o pessoal não sabe nem o que é isso. Né? Tem o PCVCO, o PPRA, que tudo faz parte da saúde e segurança do trabalhador, que a empresa tem que orientar o trabalhador referente a isso. Porque a cada 6 meses tem que fazer um exame periódico para ver se ele está bem de saúde. E tudo isso faz parte da saúde e segurança do trabalhador. Muito bom. E se eu tiver um acidente, quanto tempo eu posso ficar afastado, João? Olha, de acordo com as normativas, né, do Ministério do Trabalho, até 15 dias você é atestado pelo médico. Passou daí, passa a ser, passa pela perícia e vai passar pelo INSS. 15 dias é o máximo por atestado médico. Entendeu? Passou disso, vai ter... Então eu sofri um acidente, vou no médico, o médico ele pode me dar até 15 dias. Bom, aí você me falou acidente. Aí acidente o quê? De trabalho? Um acidente de trabalho. Acidente de trabalho, o que acontece? Qual é o primeiro procedimento? Ele tem que passar pelo médico do trabalho. Por exemplo, normalmente quando há um acidente, a empresa tem que socorrer o trabalhador, leva ele até um PS, ao qual tem que ter um médico do trabalho, ao qual vai fazer o primeiro procedimento para depois de passar pelo tratamento. Porque é o seguinte, vai ter que abrir um certificado de acidente de trabalho, que é o chamado CAT. A partir do momento que ele se acidenta no emprego, ele tem o CAT. E tem que ser feito a partir do momento que ele se acidentou no trabalho. Ou como eu estou comentando para ti, sobre o trajeto que está em entendimento, porque a CLT de 2017 houve algumas alterações, que se entende que o trabalhador só estará de fato se acidentando se estiver em atividade. Em trajeto, diz que não, que sim. Mas pela lei garante, né? Pela lei, teoricamente, porque vai para entendimento. Tá, porque eu estou dizendo até isso, porque isso acontecia muito no quartel. Eu fui militar, sou militar, né? Fiquei 32 anos no Exército. Então, o camarada estava indo da casa dele para o quartel, sofreu um acidente de moto. Um exemplo, dava muito mais lá, a maioria era acidente de moto. Pegou a motinha, saiu de casa, estava chegando no quartel. Quando chegou na esquina, ela sofreu um acidente. Para nós, era como se ele já tivesse no trajeto, era como um acidente de trabalho. Ele estava indo para o quartel e a mesma coisa que ele estivesse voltando para casa. Ele saiu do quartel, estava indo para casa e sofreu um acidente. Então, o militar, ele é indenizado ali e tal, tudo constava com um deslocamento casa-trabalho e trabalho-casa. Na verdade, o militar está 24 horas no ar. É como o caso do diretor de sindicato, nós somos 24 horas no ar. Então, qualquer problema, somos 24 horas no ar como é militar. E o militar, tem muita gente que não sabe, não tem aquele negócio
que o civil tem aqui é Fundo de garantia. fundo de garantia. Militar não INSS. tem fundo de garantia, não tem INSS, não tem nada disso, viu, gente? Tem muita gente que fala assim, pô, tu trabalhou aí 30 anos no exército, recebeu um fundo de garantia, né? Meu amigo, que fundo de garantia? Milico não tem fundo de garantia, não. Nós não temos. Enquanto ativa, bom, quando sai da ativa, tchau. Tio salário, e salário, ó, aquela mirradinha. Então, aí o cara sofreu acidente, o médico pode dar até 15 dias. O médico que ele foi atendido ali. Atestado até 15 dias. Atestado. Passou de 15, ele tem que passar por uma perícia do INSS para poder fazer o afastamento. A própria empresa faz um documento e manda para o INSS para tomar as providências. Aí chega no INSS através do laudo do médico do trabalho, ele vai dar o código, né, que é 31, 91, depende do código que ele vai colocar para ver se é doença ou acidente de trabalho. Até isso eu falo para o trabalhador. Tem essa diferença de doença para o acidente. Isso é diferente. Por isso que eu falo ao trabalhador, quando o seu médico se afastar, vê qual foi o código que ele colocou, que de repente é acidente de trabalho e ele não entende e colocaria e acaba te prejudicando lá na frente. Porque é o seguinte, quando o INSS coloca o código diferente, se você tinha direito a 100, passa a ser 70, 80 de soldo ou salário. Entendeu? É diferente. Quando é acidente de trabalho, você recebe na íntegra e tem uma estabilidade de retorno na empresa de 1 ano. Tá. E se o cara ficar, tipo, 2 anos afastado? Quem que paga? É o próprio INSS. INSS. Aí o patrão para de pagar e o INSS assume. Exatamente. Ele fica vinculado à empresa, mas afastado pelo INSS. O contrato é suspenso. Ele Tem fala, um tempo máximo que ele pode ficar nessa situação? Não tem. Não tem. Antigamente ia até 5, 6 anos. Aí foi mudando. Hoje é o seguinte, existe tempos que o INSS pede para o trabalhador retornar, faz uma avaliação, às vezes devolve o trabalhador sem condições para o emprego. Essa era a minha próxima pergunta. Quando o camarada, ele acha, ó, eu tô aqui, eu sofri um acidente de trabalho, tô aí 5 anos, o meu médico quer me dar alta, mas eu não me vejo na situação de voltar para o trabalho, eu não tenho condições. E aí, quem que faz esse meio campo aí? O sindicato? Aí começa a briga que eu falei lá no começo, o que acontece? Devolve para a empresa, o médico do trabalho da empresa entende também que ele não há condições, não tem condições. Aí vai para esse aqui, pô, Celeste. Se ele estiver orientado, ele vai procurar o sindicato, porque aí o sindicato vai no Celeste, que tem uma assistência social, ao qual vai intervir via INSS e via trabalho para te deixar calçado, para não deixar você perdido, porque às vezes o trabalhador não tem condições ou não tem. Aí isso é feito com assistência social, que é preparada para isso através do Celeste, ela vai verificar a situação e vai intervir dentro da possibilidade, junto ao sindicato, que o sindicato vai acompanhar de perto isso aí. Porque eu já peguei situação que no final, graças a Deus, conseguimos resolver que o rapaz tinha sofrido um AVC, trabalhando, estava duro dentro do emprego, e aí foi para o médico, com 15 dias devolveu, o cara não tinha condições, nem sabia, o cara não conseguia nem falar, e vai devolver. Aí foi quando ele por coincidência tinha trabalhado comigo, aí eu intervi, falei, peraí, vem cá, traz aqui para mim os documentos, traz o laudo, vou te indicar aqui, para procurar assistente social, e vai daqui para lá. Ele acabou voltando para o INSS entendeu que o Silvestre estava certo e o empregador estava certo. Ele não tinha condições de continuar na atividade, por isso se afastou até voltar à atividade. Quando ele voltou de fato, ele mesmo chegou no INSS e falou, estou bem, agora eu posso voltar. Porque ele não conseguia nem falar. E se o camarada... Eu estou perguntando assim porque são situações que podem acontecer, né? O camarada gostou tanto de ficar em casa que falou assim, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Isso acontece também. E aí? Tem como? Ou o sindicato também intervém ou não? Tem que voltar, não tem jeito. Essa palavra tem que voltar não é categoria. Quem defende sempre é o médico. Olha, na verdade é o seguinte, o poder todo é do doutor seu. Você vai conversar com o doutor. Se ele disser, eu posso ver que você está inteirão, mas se ele escrever que você está inapto, por exemplo, eu tenho que aceitar. O sindicato, por exemplo, a partir do momento que você vai fazer a homologação, você é obrigado a fazer um exame demissional. Se o médico colocar ele é inapto, a empresa te mandou embora. Vai chegar para mim, mas o doutor colocou que você está inapto. A empresa, se devolver no trabalhador, você não pode demitir ele. Devolve ele para tratamento. O médico está dizendo que está inapto. Eu tenho esse poder porque o próprio doutor disse que ele está inapto. Agora o cara pode chegar aqui com a perna quebrada. Mas se o médico colocou apto, quem sou eu? Eu não posso ir contra você, que é autoridade na medicina. Então se ele colocou apto e você, o médico colocou apto, não tem o poder. Você tinha que falar com ele na hora lá, aqui, fazendo o que está.
Agora, se tiver inapto, eu tenho o poder de devolver o processo e falar, não posso demitir, ele precisa voltar lá e cuidar desse problema que o médico também está com problema. É mais ou menos assim. Que o trabalhador acha que a gente, não, você está me prejudicando, não, filho, é o que está aqui. Não posso fugir, eu pego aqui, se precisar fazer uma ressalva, para fins de entendimento, o trabalhador mostrou com o braço quebrado, tal, injeção, mesmo assim o médico, estou colocando uma ressalva e estou encaminhando, aí é você jurídico, já não me envolvo porque não tem essa capacidade, se o médico diz que você está apto, quem sou eu para dizer que você não está. Maravilha! Hora do comerciário agora, 11h45, tá bom, o papo está passando rápido, 11h45, quando o papo é bom, passa rápido. Perguntas, não chegou nenhuma, mas se você está ouvindo aí e quer mandar sua pergunta, é o 13-996840422, quero mandar um abraço para a Andréia, tá aqui ó, ligadinha na hora do comerciário da Rádio Esplanada. João, o que tem mais aqui? Eu vi aqui Diga, pode falar. Não, que você falou em EPI, e a maioria do trabalhador às vezes nem sabe o que é isso. Então, EPI, né? O que quer dizer EPI, João? Equipamento de prevenção de acidentes, ou seja, o EPI é individual, equipamento de prevenção individual. Tem EPI e tem o coletivo, né? E o EPI, por exemplo, o cara vai trabalhar dentro de um estabelecimento, um frigorífico, por exemplo, que é um supermercado, que é a minha área. O cara tem que dar lá um avental adequado, uma cobertura, uma touca, coisa parecida, sapato, luvas e máscara, porque ele vai estar dentro do ambiente refrigerado, ele não pode entrar sem esses EPI. E por exemplo, se tratando de balconista, que ele trabalha em frigorífico, ele vai para o balcão para cortar uma carne e tudo, ele tem que usar aquela chamada luva de aço. Na maioria das situações, para chegar o trabalhador não quer usar. Ele não quer usar, mas ele é obrigatório, é obrigado a usar. O que acontece? Que a gente orienta o empregador. Por favor, quando você der o EPI para o cara, dá um requerimento, preenche e manda ele assinar. Porque se eu chegar aqui e você não tiver o requerimento, a punição é para o empregador. Agora, quando o empregado, não é a punição, eu vou chegar para o empregado, você tem a obrigação de usar os EPI. Tem que usar, porque você é um pai de família, se você pegar essa faca e errar, filho, decepar o dedo, ficar como o sapo barbudo, já era. Vai virar um nine. Aí a responsabilidade, ele assumiu, porque ele recebeu o equipamento e não usou. Eu fui fazer uma visita numa fábrica de sorvete, eu não vou falar o nome, porque é muito conhecida, e o camarada levou a gente para conhecer lá o depósito dele lá. Rapaz, os caras pareciam um pinguim, tudo equipado, blusa, não sei. Eu fui lá só com essa minha camisetinha lá, teria igual vara verde. E quem é obrigado a dar esse equipamento é o patrão. Patrão, o EPI é obrigação. Na verdade, assim que ele, dependendo da função do trabalhador, ele tem que usar os EPI. E na nossa categoria, que é lojista e supermercado, os EPIs não são tão assim absurdos, mas não usam. Por exemplo, trabalha com carga. Eu chego, o pessoal carregando peso e não usa o famoso cinto de proteção cervical. O pessoal diz, isso não serve para nada. Gente, isso é lei, tem que usar. O cara tem que usar aquele cinto enquanto estiver carregando carga. A hora que ele tiver, pode soltar. É tipo o colete à prova de bala. Tem que usar, né? Então, e quando não estiver usando, fique à vontade. Aí o camarada não usa, acontece um acidente. Aí que acontece? A responsabilidade é dele, não é do patrão. Porque ele tem que usar. Uma hora ele não gosta, porque ele aperta, esquenta, filho, mas isso é uma proteção para sua coluna, cara. Você carrega peso. E outra, você tem que saber que aquele peso não dá para você sozinho. Você chega pro chefe, tem que ser em dois. Não pode carregar um só, vai virar machão, vai carregar um saco de 50 quilos sozinho porque você... Não, isso é para duas pessoas. Não pode. Então o trabalhador tem que entender certas formas de trabalho. Eu chego no supermercado, eu vejo o cara trabalhando nas caixas de madeira, trabalhando no alto. Aí eu falo assim, um minutinho, dá para você descer um pouquinho? Você é pai de família? Tem filhos? Tem. Você viu o que você estava fazendo? Você está trepando numa caixa aqui, nessa altura aqui? Não, porque eu não sou o que mais tem escada no supermercado? Tem, eu estou vendo a escada. Tem, então. Por que você não puxou? Ia perder tempo, mais um tempo, 1 minuto você pode perder a sua vida, aí você tem família para cuidar. Tem que usar as normativas. Está escrito que você tem lá a escada lá, traz aqui, sobe nela. Você como representante do sindicato, João, você pode chegar para fazer uma vistoria sem informar o patrão? Não, de acordo com as convenções, eu tenho que, por antecipação, 15 dias antes, vamos supor, eu passo o e-mail, ou então
pessoal mesmo, me informam que X dias eu vou estar lá presente. Na maioria das vezes eu não dou um dia, eu falo até 15 dias, porque é justamente se eu precisar pegar uma situação, se eu disser para ti que eu vou estar aqui hoje, você vai estar prevenida. Tá, vou deixar tudo bonitinho. Então o que acontece? Não saiu. Então eu falo assim, até 15 dias estarei presente. Vai estar eu e minha equipe. Aí eu dou os nomes e vou até o local. Mas eu não disse que seria hoje, eu disse que até 15 dias. Porque já aconteceu de chegar o cara, não, mas você não me avisou. Aqui, ó, tô dentro do Não, prazo. mas você disse 15 dias. Eu disse até, eu não disse 15 dias. Então até 15 dias estarei no local. Se eu for 16 eu estou errado. Mas até 15 dias eu vou estar no local. Outro dia eu encontrei com você e sua filha no mercado, na cidade aí, né? Um exemplo, você está fazendo. Lembra disso? Lembro, tá? Você está fazendo compra, um exemplo, está lá com a tua família fazendo compra, né? Você está trabalhando, você está fazendo com a sua compra. Você vê uma irregularidade ali que você é Meu fiscal ofício. disso aí, tal, teu ofício. Você não pode intervir. Pode intervir? Independente, como eu disse, para ti, eu sou sindicalista há 24 horas. Não importa onde eu estou, o que eu estou fazendo. Desde que eu não esteja fora dos meus campos. Se eu estiver tomando uma cervejinha, eu não falo mesmo, porque aí eu acho que eu estou faltando com respeito a você. Porque eu tomei uma cervejinha. Está no teu lazer ali. Aí o cara tomando- pode até falar, não, mas ele estava alcoolizado. Tá. Agora, se você estiver fazendo uma compra, que nem eu falei, que é aquele que nós nos encontramos lá, aí tu vê um caboclo sujando em cima lá de umas tábuas lá, tu pode chegar lá e orientar o camarada. Mas foi uma questão, eu falo assim, ó, garoto, uma questão de orientação. Aí digo para ele aqui, cara, eu não sabia, meu chefe disse que estava com pressa, eu fui e fiz. Não é assim, cara. Você é um ser humano como ele. Você tem que respeitar a sua saúde. Ah, mas cara, pega ela, traz ela aí, sobe nela, se ele tiver com pressa, patrão, eu tenho que me proteger. E se eu cair daí? Né? Eu peguei uma situação, uma empresa forte aí de atacado, ao qual ele estava com emergência para arrumar o depósito dele lá. E precisava do operador de empilhadeira. E o operador de empilhadeira nesse dia estava de folga. Ele chamou um garoto, que não sabia nem o que é isso. Era o chamado curioso. Ah, deixa que eu vou, chefe. O que aconteceu? Ele, com a empilhadeira, não sei se você entrou em estoque de grande empresa, é tudo pro alto. Tanto que Sim, eu já vi, essa preocupação até eu falo, ó, não pode estar menos que 2 metros da luminária, porque isso pode dar incêndio. Até isso eu olho. E o que acontece? O garoto pegou a empilhadeira, encaixou e errou. Ele travou os palitos lá em cima, tombou. Saiu virando um por um e tinha um coitado, infelizmente, do último, o cara se acidentou e veio a falecer. Veio o óbito ali. Olha só a situação que foi criada. Quer dizer, não posso colocar você para fazer uma coisa que você não está habilitado. Isso, até isso, olha, quando eu vejo o operador, ele está habilitado, tá? Tem certeza, cara? Porque não pode fazer essas pessoas, porque você acha que tem que resolver aquela situação, põe o cara, ele está acostumado, não existe a questão, você tem que estar habilitado. Porque se houver um acidente, você vai até preso. Isso é crime, você está fazendo um crime. Você pode acabar tirando a vida de um trabalhador ao qual não poderia ocorrer, porque existiria uma pessoa habilitada. E ocorreu, eu até me senti mal, porque eu fui um dos primeiros a chegar, o responsável era meu amigo pra caramba. Eu falei, rapaz, que rabo de foguete se meteu. Caramba, rapaz. Olha, e por isso que é bom esse bate-papo aqui, ó. Toda terça-feira, das 11 ao meio-dia, eu falo comerciário aqui na Rádio Esplanada, para você, trabalhador, ficar por dentro do que pode, o que não pode, o que você pode fazer dentro do seu serviço. Que às vezes o camarada vai lá, ah, não, meu patrão mandou fazer isso aqui, se eu não fizer, ele vai você mandado embora. Então tem coisas que você não pode fazer, né? Coisas absurdas que você não está habilitado. Então, não entre em desespero. Quero mandar um abraço pro meu amigo Jonathan Jardes. Tá ligadinho aqui assistindo o Fala Comercial na Rádio Esplanada. Um abraço, meu irmão. Tá devendo uma visita pra nós aqui, hein? Vem tomar um café aqui, conhecer o novo estúdio da Rádio Esplanada. A minha amiga Andréia também. A Andréia já vai vir no bate-papo da bancada. Não, ainda não marcou não, tá devendo também. Manda a data aí pra você vir aqui no bate-papo. 11 horas e 55 minutos, João. Está terminando o nosso horário. Tuas considerações finais aí nessa terça-feira, dia 27 de fevereiro. Fique à vontade, tem mais alguma coisa para falar, para tratar aqui hoje? Na verdade, o que eu tinha que falar tem muita coisa. Acho que eu ia usar o dia inteiro e a gente não termina. Seria um dia interessante, né, Dilson? Ele vinha com o presidente, né? Sim. Você vinha com o Washington aqui, os dois. Trocar figurinhas. Trocar figurinhas, porque esse papo
é muito bom, principalmente sobre acidente, prevenção de acidente no trabalho. Para o trabalhador que nos escuta, é muito interessante. É verdade. Essa troca de figurinhas é informação e educação ao trabalhador. Porque o trabalhador, às vezes, o trabalhador peca muito por desconhecer. E às vezes até mesmo por falta de interesse de ir lá, saber, entender um pouco. E o sindicato é o órgão mais eficiente para trazer qualquer informações pertinentes sobre a profissão de cada um, o que pode, o que não pode fazer, aonde está amparado pela lei, aonde não está. E às vezes o pessoal foge muito do sindicato, né, secretário? Com certeza, é que eu falo sempre para alguns trabalhadores que às vezes eles confundem. O que a CIPA tem que fazer? Ela não tem que achar o culpado, ela tem que dar solução ao problema que apareceu. Porque eu já cheguei no local e falar, mas aconteceu porque o Pedro pegou e fez. Não, gente. Qual foi o problema? Aconteceu, vamos resolver o problema. Não existe culpado, existe orientação para que não aconteça mais isso. Tanto o imediato, o chefe, o dono da empresa, o próprio empregado tem que entender. A gente não procura culpado, a gente quer resolver o problema. O que foi que aconteceu? Caiu aquela coisa lá, por que caiu? Tá vendo? Tá uma ponte, vou arrumar isso aqui, vou resolver. Mas porque fulano ali falou para ele apertar o parafuso. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu não quero culpado. Vai orientar ele, que ele tem que fazer isso, orienta e a gente vai orientar a empresa para que não ocorra mais isso. Esse é o fundamento da CIPA, é para não acusar, e sim dar solução ao problema. Por isso chama-se prevenção. E eu digo sempre para os trabalhadores, é melhor prevenir do que remediar depois. Então essa é o slogan que a gente usa. Não esqueça, previna, não remedie. Muito bem! Então, estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje, da hora do comerciário. A subsede do sindicato aqui na cidade de São Vicente fica na rua Ipiranga 251, bem aqui no centro da cidade. Rua Ipiranga 251 no centro. E o telefone é o 21 38 60 60. Liga lá, vai ter sempre alguém para te orientar e te dar uma informação correta. Terça-feira que vem, às 11 horas da manhã, tem Fala Comerciários aqui na Rádio Esplanada. Antes de encerrar, de passar aqui para o Adilson, eu quero dizer sobre o baile da Esplanada. O ano passado nós tivemos o baile das varizes. Esse ano teremos o baile da Esplanada. O flashback da Rádio Esplanada já tem dia, hora e local. Será no dia 15 de junho, no Clube Atlético Santa Cecília. Então, logo os convites já estarão aí à disposição para quem quiser adquirir. Então, no dia 15 de junho, se você não tinha nada para fazer, agora tem. Baile flashback da Rádio Esplanada no Clube Atlético Santa Cecília. Ingressos antecipados a R$20. E na porta também vai ter, mas aí é outro preço. Na porta é 25. Então, já garanta o seu. Já vai se preparando, nós estamos em fevereiro ainda, o baile é só em junho, então tem bastante tempo para você adquirir o seu convite e ir lá se divertir lá no Santa Cecília com o baile flashback da Rádio Esplanada com o meu amigo Elinho, DJ Elinho. Certo, Adilson? Certo. Você estará lá balançando os esqueletos. Você depende da escala. Não, você já está escalado, você não tem jeito não, rapaz. Se você não tiver, não tem baile. Onde que tu vai hoje? Hoje? Eu vou, mas você não vai. Por quê? Você não vai porque você está de plantão em outra situação. Mas eu nunca estou na. Secretário, eu nunca estou na boca boa. Nunca. Quer dizer que é ruim? O que é ruim dá pra mim, o que é bom fica pra ele. Hoje tem o jantar da Hoje tem lá no hotel Balneário um encontro de empresários e a Rádio Esplanada vai estar lá sendo representada por mim e pela Dai. A Daiane, estaremos lá no evento. Pronto, entrou mais uma pra escala agora. Na escala boa. Estaremos lá degustando daquele buffet maravilhoso. Um dia você chega lá. Não, vou dizer pro senhor, eu estou procurando no meu sindicato. Eu vou entrar no meu departamento jurídico lá no meu sindicato e falar, eu estou sendo discriminado, está sendo um assédio moral, tudo que. Mas o próximo Adilson Santos. Adilson, você vai estar. Porque sempre quando eu preciso de você, Secretário, desde o ano passado ele fala isso.
Ele até me deveu uma feijoada, ó. Opa, Uma feijoada em 2023. Aqui tem a Dona Maria aqui. Isso, Dona Maria. vou me pagar em 2024. Quer dizer, eu tô ferrado com esse meu amigo aí. E falando em feijoada, lá no Chique, um abraço pro meu amigo Chiquinho. Deve estar ligadinho aqui no Fala Comercial da Rádio Esplanada. Certo. Todo sábado tem feijoada lá, uma feijoada maravilhosa É. lá no restaurante Pizzaria Alice, Certo. lá na Vila Ema. Então nós vamos ficando por aqui, eu devolvo o horário pro Adilson, agora 11h59, e nós estaremos de volta na terça-feira que vem, já virando o mês, Certo. no Fala Comerciais. Vou Dia 2 de março é o meu aniversário. Anota na agenda aí, a gente manda parabéns pra ele. Vamos agendar para você estar terça-feira aqui com o presidente. A gente já faz uma bagunça aí, você já traz bolo para Traz nós. bolo, a gente já comemora aqui. A gente já faz uma bagunça organizada aqui. A gente E canta, parabéns. lembrando que o bate-papo da bancada começa em março, dia 7 de março, com a dona. Eu não vou falar, não. Eu Não. falei que eu não posso É falar melhor agora. falar, melhor Vou falar. falar na semana do que vai abrir o bate-papo da bancada. Inicia dia 7 de março, 15 horas. Março, abril, já não tem mais agenda, só Certo. para maio e junho. Então, se você quiser sentar aqui nessa bancada e bater um papo comigo, toda quinta-feira, a partir das 15 horas. Agenda para maio, junho e em diante tem. Março e abril já estão encerradas. Certo, Adilson? Certo. João, um forte abraço, um abraço lá no presidente por nós. E terça-feira nós estaremos de volta. Deixa eu perguntar, o presidente está suspenso? Tá. O presidente. Tá suspenso. O presidente. Sumiu, o presidente. Que três terça-feira ele não veio. Abandonou nós. Aí eu falei- isso e hoje ele mandou o João representando. Eu falei pro cara, o presidente já deve estar suspenso 3 dias. Presidente- Aprende disciplina. Nada, mas ele tá no Manda quem então, lá. pode, obedece quem tem. Ele tá lá naquele hotel. Araras, lá, né? Araras. Hoje, na verdade, ele está na reunião em São Paulo, da UGT, União Geral dos Trabalhadores, para tomar algumas decisões referentes a assuntos, inclusive, geral do Dia Internacional da Mulher, que é agora em março. Ah, é? No dia 8. 8 de É, março. nós vamos abrir no dia 7 o bate-papo da bancada e no dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Vou fazer a Vamos programação aqui só uma- pra mulher, só cantora mulher, vou tocar aqui. Só mulherada no Só dia mulher, 8? só mulher. Aí, ó, é sexta-feira, né? E dia 11 nós estaremos levando uma equipe só de mulheres para passar o dia em Avaré. Só Ó. mulheres. Então, Avaré. É. Então, ó, no dia, na próxima, o próximo bate-papo é. Dia? Eu não, é pra terça-feira que vem, eu não consigo ver Dia aqui na 5? folhinha aí. É dia 5? Acho que é. É dia 5. Dia Terça, 2. é isso dia mesmo, 2, porque dia 2, quinta-feira, dia terça-feira. 7, Sou bom é de isso aí. cálculo, sou bom de É. cálculo. Dia dia 5, dia 5 de março, o João já está sendo convidado aqui pela bancada. Sim. Se puder ver junto com o presidente, A gente canta parabéns. aí a gente vai cantar um parabéns aqui e Eu falar. faço dia 2, que é Não, não sábado. tem problema. Então não tem problema. A gente vai estar aqui ao vivo, a gente já faz aquela bagunça organizada e já fala também do dia 8, do evento que vocês vão ter lá em Avaré da Na Mulher. verdade, eu vou levar dia 11, que vai Dia ser. 11, né? Nós vamos fazer uma homenagem no dia 11. É uma segunda-feira, porque para nós que temos comerciário, é difícil falar que o cara tem um domingo, sabe? Então, foi escolhido dia 11, vai um ônibus com mais ou menos 50 Acho que tá mulheres. afastado. Mais ou menos com 50 mulheres. Só mulher, velho. Só mulher. Imagine como é que vai ser isso Ah, aí. nossa. Lá em Avaré, que é todo o estado de São Paulo, vai estar lá em Avaré, que lá é o centro de lazer do estado de São Paulo. Então vai estar em torno de 3 mil mulheres. 3 mil mulheres juntas. Imagina isso, Adilson. Nossa. 3 mil mulheres juntas. É. Com uma mulher aqui no estúdio a gente já fica doido, né? já. Imagina 3 mil mulheres juntas. Ah, meu Deus do E é céu. onde que vai o que eu falo isso aí. Manda quem pode, a Pois é, verdade, quem tem quem juízo. tem É, isso aí. Adilson, devolvo pra você. Certo? Estaremos de volta na terça-feira que vem. João, obrigado. Dá um abraço ao presidente lá por nós. Esse foi o Fala Comerciários nessa terça-feira, dia 27 de fevereiro. Tchau. Então, tamo aí. Eu vou deixar esse evento com